Após a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, integrantes do Judiciário Federal manifestaram preocupação em relação ao uso do Smart Sampa. Segundo magistrados, o sistema que identifica criminosos por meio do reconhecimento facial precisa ser usado com cuidado para não reforçar estereótipos e preconceitos. Para eles, o uso da inteligência artificial tem potencialidades positivas e negativas. Por isso, é preciso ser usado com cuidados éticos necessários para que não tenha o seu uso desvirtuado. Chamar o Roberto Mota em relação a essas manifestações sobre o programa Smart Sampa, que é um programa que tem dado muito certo, né? Um sistema de câmeras espalhadas por toda a cidade, e aí ela cruza as informações das pessoas que transitam pelos passeios públicos, né? Pelas calçadas, pelas ruas, e aí, por meio de um banco de dados de foragidos, pessoas que foram condenadas, mas não estão no sistema prisional, ela acaba emitindo um alerta para os policiais e também guardas metropolitanos, e aí muitas vezes eles conseguem prender e localizar essas pessoas. Mota, eu acho estranho, até curioso, né, quando nós escutamos manifestações como essa, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas não entenderam como funciona o sistema Smart Sampa. A câmera não faz juízo de valor. Olha, você está vestindo regata ou você está vestindo camisa de social? Você está com um boné ou você está com o cabelo mal cortado? Não existe juízo de valor. Tem um cruzamento de informações. É foragido? Tem as características físicas que constam no arquivo? Então, emite o alerta. Ou então, se estiver cometendo algum crime em via pública. Parece simples de compreender, mas parece que estão desvirtuando o que o Smart Sampa faz, né? Caniato, qual é a probabilidade de pessoas em altas posições de poder no Brasil não entenderem isso que você explicou agora? Que nós quatro aqui entendemos, que a maioria das pessoas consegue entender. Eu diria que a possibilidade é quase zero. Eu acho que o que nós estamos vendo aqui é um novo exemplo daquela lei que eu citei. Vou batizar aqui da lei do Mota. Quando é a favor da nossa turma, show de bola. Quando é contra a nossa turma, é inconstitucional, antidemocrático e precisa ser punido. Porque, veja bem, câmera no pescoço de policial pode, é ótimo, ajuda, tem que ser obrigatório. Mas câmera para identificar bandido tem que ser usado com muito cuidado, com princípios éticos, né? Porque a gente sabe que princípio ético é essencial quando você lida com a criminalidade. Na verdade, não é. É justamente o contrário. A única linguagem que a bandidagem entende é a linguagem da autoridade. E qualquer forma de impor essa autoridade à bandidagem precisa ser considerada. Então, fica aqui mais o exemplo daquela lei. Quando é a nosso favor, é ótimo. Quando é contra, exatamente a mesma coisa não pode ser usado. O contexto foi o seguinte: esse jurista fez uma palestra, defendeu a regulamentação das redes sociais, nenhuma novidade, regulamentação da inteligência artificial, e aí quando discorreu sobre o Smart Sampa, disse que é preciso observar cuidados éticos na adoção de sistemas de reconhecimento facial, Dávila, porque na avaliação dele poderia reforçar estereótipos e preconceitos. Como a gente deve interpretar isso, Dávila? É um alerta muito importante, Caniato. Afinal de contas, é neste governo que houve vazamento de dados e venda de dados ilegais de cidadãos brasileiros. Foi neste governo. Por isso, um governo que tem seus dados vazados, vendidos na clandestinidade, na malandragem, precisa estar preocupado mesmo com câmeras na cidade, tá certo? Agora, o fato é que o Smart Sampa é um programa exemplar que está ajudando a capturar criminosos, foragidos, e não é uma invenção, uma jabuticaba brasileiro. É um sistema que vem sendo usado em várias cidades no mundo para combater o crime, para aumentar a segurança da população. Interessante que apenas autoridades reclamam. Ninguém da população reclama. Faça uma pesquisa na Avenida Paulista, aí, Caniato, no dia que você sair para
tomar cerveja ou comer um sanduíche aí embaixo. Pergunto para as pessoas, você é contra a Câmara da cidade que pega bandido, que denuncia, que faz com que criminosos foragidos sejam presos? É óbvio que ninguém é contra. Isso é preconceito de autoridade contra a sabedoria popular, que quer sim mais rigor no cumprimento da lei, no combate à criminalidade e principalmente em penas severas contra os criminosos, porque ninguém mais aguenta ser vítima do crime na cidade, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Não é à toa que temos um dos índices mais altos do mundo de homicídios, coisa que mostra que o Brasil precisa mais Câmara, mais presídio e mais rigor na aplicação da lei com criminosos, e não tratá-los como vítima da sociedade. Mas eu fiz, um levantamento informal, Dávila, à época daquele pedido da Defensoria. Você se lembra, né, que 3 defensoras defendiam a suspensão, defendiam que a prefeitura desligasse o sistema durante o carnaval, né? E aí eu fiz uma consulta, pelo menos umas 15 pessoas, e todas acharam um absurdo, né? Disseram, não tem o menor cabimento, é preciso que o sistema continue operando independentemente do evento que esteja rolando. Enfim, as pessoas apoiam o Smart Sampa, é importante destacar isso. Agora, Beraldo, antes de passar a palavra para você, só quero trazer a fala do jurista nessa palestra. Ele falou o seguinte: reconhecimento facial pode, em muitos casos, ajudar numa política de segurança pública, mas também pode, em outros casos, reforçar estereótipos e preconceitos. Tudo é possível ser utilizado com os cuidados éticos necessários. E aí, assim, como trata-se de uma teoria, uma tese, uma fala abrangente, sem explicar e dar os exemplos necessários, Beraldo, eu lhe pergunto, você consegue imaginar exatamente que cuidados éticos são esses que o jurista se refere? Canhato, na verdade, eu acho que está havendo uma grande confusão, porque não contaram para esse jurista que o Smart Sampa, na verdade, é uma mulher trans, preta, que adotou uma criança na África e agora está fazendo transição de gênero. Ele não precisa se preocupar. As minorias estão todas representadas no Smart Sampa. E o Smart Sampa vai ajudar todo mundo a ser feliz. Afinal de contas, a única coisa que o cidadão de bem quer é ser feliz e andar tranquilamente na cidade onde ele nasceu. Puxa vida, que coisa difícil, não é? Parece que tem muita ideologia nessa história de querer andar falando ao celular pela calçada de uma das maiores cidades do mundo. Então, Canhato, talvez se esse jurista, ilustre jurista, estudou muito para poder chegar a essas brilhantes conclusões, talvez se ele prestar um pouco mais de atenção nos detalhes, ele vai ver que a inteligência artificial por trás do Smart Sampa é feito para pegar bandido e não para ficar alimentando pensamento e perseguição ideológica, como a esquerda brasileira e os progressistas têm feito de forma exímia no Brasil ultimamente. Pois é, e várias pessoas levantando hipóteses aqui para os posicionamentos que a gente tem acompanhado, e principalmente esse que a gente coloca em destaque. A gente já conversou com alguns especialistas. O objetivo principal do Smart Sampa é identificar os foragidos, ou seja, já tem um banco de dados, um banco de imagens das pessoas condenadas, mas que por alguma razão não estão no sistema prisional. E aí o sistema acaba identificando. Mas também existe a possibilidade de flagrar um ilícito, né? Um crime, alguma atitude suspeita de pessoas nas vias públicas. E aí muitas pessoas levantando a possibilidade, é porque tem muita gente que, sei lá, utiliza droga nas ruas e aí você acabaria expondo essa pessoa com, sei lá, fumando um cigarro de maconha ou colocando aqui em uma festa, talvez um casal um pouco mais animado, né, fazendo algumas coisas em vias públicas, que também é um crime. Você não pode praticar atos libidinosos, né, manter relações sexuais em via pública. Então tem várias pessoas que levantaram possibilidades para essa manifestação do jurista. Agora, Mota, é preciso lembrar também, e tem muitas declarações que vão nesse sentido, e eu lhe pergunto, por que tem tantos representantes de instituições tão importantes da República
que têm dificuldade em compreender e aceitar que não dá para combater a criminalidade se não tiver uma ação efetiva, uma ação direta para colocar os bandidos atrás das grades. Porque não dá mais para relativizar, né? Assim, a população não aguenta mais, né? Então, questionar o Smart Sampa e falar em cuidados éticos parece até brincadeira de mau gosto, né? Bom, eu vou responder a sua pergunta, mas vamos só separar aqui para a gente seguir o nosso caminho com cuidado. Eu não estou me referindo a esta pessoa em particular que deu essa declaração. Eu vou dar uma resposta abrangente. O Estado brasileiro tem obsessão com o cuidado de criminosos. Isso acontece há muitas décadas. Então, nesse país, qualquer coisa que você fizer para prejudicar os criminosos vai ser criticada, vai ser atacada, vai ser chamada de todo tipo de barbaridade. Isso é a característica do Estado brasileiro. Depois, outro dia, a gente comenta como a gente chegou nessa situação aqui. Agora, a outra resposta, a outra parte da resposta, Caniato, é assustadora. A outra parte da resposta, por que tem tanta gente falando coisas que não fazem sentido em relação ao combate ao crime? Por que tem tanta gente recomendando justamente o contrário do que já se verificou cientificamente que funciona? Porque a maioria das pessoas que dá palpite não entende nada de combate ao crime. Elas não são policiais, elas nunca fizeram uma investigação, elas nunca ficaram na rua patrulhando durante 4 ou 6 horas, protegendo a população. Os especialistas de segurança pública são os policiais, são eles que entendem. Então, pergunte a um policial, pergunte aos policiais, faça essa pesquisa, espectador. Pergunte aos policiais o que eles acham de medidas como essa. Pergunta se eles acham que é melhor você dar um curso de capoeira para um sujeito que acabou de cometer um crime, ou é melhor você pegar esse sujeito e botar na prisão para uma pena dura? Pergunte aos especialistas. Então, quando a gente fala sobre um assunto que a gente não entende, a chance da gente dizer uma coisa que não faz sentido nenhum é muito grande. Você, Dávila, qual é a reflexão que a gente precisa fazer quando notáveis, né, representantes de instituições da República tão estratégicos e importantes acabam relativizando o enfrentamento à criminalidade e parecem que passam pano, né, falando a linguagem popular? Caniato, me lembra um fato histórico. A Revolução Francesa, quando a política de Estado estava cada vez mais desconectada do povo, a um ponto que chegou ao rompimento de uma revolução. Foi isso que aconteceu. No momento em que a política é tratada, os problemas reais da população são tratados com a visão abstrata da realidade, completamente desconectada dos sofrimentos, das dificuldades, das agruras do dia a dia, e isso mostra o problema de políticos desconectados de sua base. E não só políticos, em muitos casos, como também daqueles que deveriam zelar pela lei, pelo cumprimento da lei. Se nós vamos ignorar o que está na lei e fazer uma interpretação de acordo com as nossas próprias crenças da lei, então é um país sem lei. É um país que, na verdade, vigora o entendimento pessoal da lei. Isso não está nas descrições do Estado Democrático de Direito. Pois é, interessante, inclusive, aspectos trazidos pelo Dávila e pelo Mota, porque o Dávila fala em autoridades que estão totalmente desconectadas com a realidade, com a real necessidade da população, né, Beraldo? E o Mota também trouxe que é interessante, mas tem muitas autoridades que defendem justamente o contrário do que a população pede, que a população almeja, né? Então é um negócio muito nonsense. E aí, claro, a população fala, não é possível. Será que eles não estão vendo? Eu estou vendo. Minha família aqui observa justamente o que é preciso ser feito. E aí não, as pessoas não conseguem identificar o que é necessário. E aí a gente foge e observa e gasta uma tremenda de uma energia com umas discussões
que não levam a lugar nenhum, né? Pois é, Canhato. Agora, há um problema grave no Brasil, porque as ditas autoridades, elas ouvem aí um chamado para viver uma vida incompatível com aquela que deveriam viver no exercício do cargo que ocupam, e aí passam a se preocupar apenas com aquele pequeno grupo, seleto grupo, que pode proporcionar a ele ou a ela a vida que ele tanto almejou levar. Quando essas pessoas seduzem com viagens, jantares, vinhos caros, relógios, canetas, isso tudo vai fazendo com que essas pessoas poderosas passem a enxergar o seu cargo não como uma missão para o bem do país e da sua população, mas sim um instrumento que garante uma vida que ele almeja, que ele deseja levar, deseja para si e para os seus familiares. E com isso cai por terra toda a lógica do serviço público. E a gente vê isso assim, hoje já falamos em outros comentários sobre o mesmo aspecto do problema, mas o fato concreto é que a desconexão com a realidade da população brasileira se dá em razão de viver uma vida muito boa, muito tranquila e muito rentável perto de um pequeno núcleo que manipula tudo e todos para ter os seus interesses atendidos. Então, quanto mais distante se tiver da população, talvez até menos sentimento de culpa se tenha, mais fácil é esquecer o compromisso assumido, o juramento feito quando se assumiu o cargo. A gente vive hoje, de novo, Canhato, uma crise moral sem precedentes, ou pelo menos sem precedentes na história recente do Brasil, e essa situação se agrava a cada dia. Pois é, pessoas, inclusive, elogiando o sistema adotado aqui pela cidade de São Paulo, que faz parte de um programa até maior do estado de São Paulo, que chama Muralha Paulista. E aí tem um programa da cidade de São Paulo que chama Smart Sampa, mas eles são interligados. E o Cláudio Costa escreveu para a gente defendendo, inclusive, um sistema parecido no Rio de Janeiro. Ele falou assim, tem que fazer o Smart Rio. Legal, obrigado pela mensagem, viu, Cláudio? Enfim, a população defende o uso de tecnologia, viu, Mota? Tudo aquilo que for um aliado, inclusive, da polícia para colocar bandido atrás das grades, a população apoia, entende? Acho que o cuidado ético é esse, o cuidado ético com a população. É preciso criar dispositivos para aumentar a eficiência do trabalho da polícia. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não seria isso lógico? Não seria lógico você esperar que servidores pagos com os impostos da população, aliás, muito bem pagos, tivessem como prioridade defender a população e não estar sempre preocupados com os criminosos? Mas, Canhato, existe uma máquina, um mecanismo, nós já falamos sobre isso aqui, né? Composto principalmente por entidades não governamentais que promove esta narrativa de que o criminoso é um pobre coitado, de que o Brasil, um país onde acontece 40 mil homicídios por ano, apenas 8% são solucionados. O Brasil é um país que prende demais, que as penas no Brasil não são justas. Olha aqui, há 2 dias, a semana passada, foi publicada uma matéria num jornal de grande circulação, não vou dizer o nome, essa publicação, publicou uma entrevista com uma especialista. Olha só, em entrevista ao jornal, a intelectual renomada no debate sobre o abolicionismo penal. Abolicionismo penal, vocês sabem o que é, né? É a ideia de que você deve acabar com as cadeias. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. Acabar com as cadeias. Não existe mais presídio. Eu não sei o que você faz nesse mundo do abolicionismo com o sujeito que degolou aquela menina, torturou e degolou aquela menina, quando ele for preso, né? Mas eu vou continuar aqui. Então, a intelectual renomada no debate sobre o abolicionismo penal questiona a ideia de que prisões
são parte inevitável da ordem social. Afirma que o encarceramento em massa acompanha o aprofundamento da desigualdade e do poder político de forças de segurança e diz estar preocupada não só com o avanço do fascismo no mundo, mas também com a adesão de outras forças políticas à agenda punitivista. Isso aqui é deboche com a população. Isso aqui é escrito numa linguagem e talvez dê um pouco de trabalho para explicar às pessoas, né, o que é abolicionismo penal. Né? Agenda punitivista é quando você acha que o criminoso tem que ser punido. Né? E aí isso é associado com fascismo. Então isso aqui é um resumo. Isso aqui é o resumo do script, que várias dessas autoridades simplesmente repetem. Pois é engraçado o Mota ter trazido os destaques dessa entrevista, que eu inclusive li, viu, Mota? Inclusive saiu, foi publicado em um jornal importante aqui da cidade de São Paulo, mas reflete bem, né? Como parte importante da nossa elite intelectual pensa e defende, né? E parece, inclusive, né, Dávila, que muitas das nossas autoridades compram essas teses, essas teorias e tentam implementar isso no dia a dia, né? É verdade, Caniato. E isso mostra não só a crise das instituições, mas a crise dos filtros dessas instituições. Porque uma entrevista dessa, como é que ela primeiro passa por uma reunião de pauta, depois um repórter faz a entrevista, aí passa pela mão do editor, e aí passa pela mão do diretor-geral do jornal. Ou seja, como é que um absurdo desse passam por tantos filtros e camadas até chegar à publicação nas páginas do jornal? Como é que não há bom senso para ler a matéria, entender que isso é um absurdo, é uma coisa completamente desconectada da realidade e da política baseada em dados, em evidências, que nós sempre defendemos aqui no programa, e esse negócio sai publicado. Porque um pouco do que a população espera é que a imprensa considerada a imprensa séria, faça um filtro das informações para não passar qualquer coisa. Uma coisa é uma pessoa faz isso aí numa rede social, que a gente entende que aí não tem filtro, cada um vai lá e publica o que bem entende. Agora, no momento que você tem um veículo que tem que fazer o filtro do critério da defesa de valores, isso é um absurdo total. Por isso, não só mostra uma coisa que o Mota sempre nos lembra aqui, que as ideias estão erradas, mas o pior, como as ideias erradas são propagadas por meio de instituições importantes como a imprensa séria. Isso mostra o problema de um Brasil cada vez mais, que a sociedade está desconectada, tanto da elite política como da elite intelectual. Pois é, o Dávila mencionou, enfim, todos os filtros que geralmente são respeitados pelos veículos de comunicação, e essa entrevista destacada pelo Mota, muito longa, bem extensa. Para um jornal, a gente pode dizer que certamente, eu acho que mais de 20 parágrafos, talvez 10 ou 12 mil toques, assim. Uma ampla entrevista com textos permeando as afirmações dessa intelectual. Mas você, Cristiano Beraldo, é preciso lembrar também que há muitos veículos que colocam sempre o ponto e contraponto, né? Uma pessoa que é favorável e outra que é contrária a determinado tema, determinado assunto. O Dávila, inclusive, já participou de alguns editoriais, né, em que ele defende um ponto de vista e aí tem um outro pensador, uma outra pessoa que também traz um outro ponto de vista, uma outra análise sobre determinado tema. Mas o que a gente compreende e tem visto ao longo dos últimos anos são figuras que gozam de um certo prestígio, né, em algum segmento, principalmente quando a gente olha para a academia, mas eles conseguem muito espaço na mídia, né? E claro que há muitas lideranças, inclusive, que fazem parte de posições estratégicas, legislativo, judiciário, executivo federal, que recebem com tapete vermelho, né? Não é preciso debater essas questões. E aquele intelectual é recebido como se fosse o salvador da pátria, né? Mas ele sempre defende um lado. Pois é, Caniato, ficou muito comum, acho que não só no Brasil, mas em vários países, a venda de opinião.
você tem uma imagem, você tem um número X de seguidores, você é uma pessoa que tem um currículo que é tido como importante, e aí você ganha a sua vida vendendo a sua opinião. Quem pagar, você opina a favor ou contra o que o cliente mandar. A gente tem cada vez mais dificuldade de avaliar se aquilo que está sendo escrito por uma dessas figuras, se aquilo que está sendo declarado por uma dessas figuras, de fato tem a ver com o que ele realmente pensa ou se tem algum outro propósito por trás, porque saem coisas tão estapafúrdias, saem loucuras completamente desconectadas da realidade que não é razoável você imaginar que alguém de fato pense daquela forma. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a questão da criminalidade no Brasil, a criminalidade ela só desperta esse sentimento de coitadismo para alguém que não está se sentindo afetado por essa criminalidade. Porque qualquer um desses militantes a favor de bandido, se chegarem para ele com uma arma na cabeça, pedir para tirar o relógio, passar o celular e tal, eles não vão entrar num discurso: ai, tome aqui, senhor bandido, porque realmente você tem todo o direito de me assaltar, porque você é um pobre coitado. Vai tomar uma coronhada e um cala-boca. Não existe isso. Ninguém gosta de ser roubado, ninguém gosta de estar sob a ameaça de uma árvore, de uma arma. Então a gente tem hoje uma desconexão da realidade, só que esta realidade aflige a vasta maioria da população brasileira, que quer que um serviço como o Smart Sampa funcione não como ele está funcionando hoje apenas, mas que seja tolerância zero. E acredito eu que a Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Estado, deveria pegar determinados bairros para fazer laboratórios, Caniato, onde seja tolerância zero. 100% das pessoas monitoradas. Aconteceu o crime, já ter ali um destaque da polícia para poder atuar e prender, para que os bandidos entendam que naquela região cessou. Não é mais possível cometer crime ali e sair, como eles fazem hoje à vontade, não só em São Paulo, mas em quase todas as cidades do Brasil. A gente vive uma situação de grande absurdo e, infelizmente, ainda temos que conviver com pessoas que dão opiniões mais absurdas ainda do que a realidade que a gente vive. Pois é, a tecnologia vai nos ajudar demais. Agora, é preciso também que as instituições se adaptem a esse novo sistema, porque senão nós ficaremos para trás, né? É importante a gente sempre lembrar disso. Quer fazer o último comentário em relação ao quanto a tecnologia pode nos ajudar, mas também a necessidade de nós flexibilizarmos em alguns momentos a nossa legislação, Dávila? Eu vi que você concordou. Quer só fazer um arremate em relação a isso? Não, exatamente isso, porque se a tecnologia mostra o disparate do crime e a legislação não acompanha, vai aumentar a ira e a revolta da população contra as instituições, porque cada vez fica mais evidente de que a Câmara traz os problemas reais para a conscientização da população e a lei, a justiça e as instituições simplesmente ignoram os dados e as evidências que tiram o sono da população. Então, isso pode aumentar ainda mais o que eu chamo da ira da população contra essa desconexão do mundo político e das autoridades públicas com a realidade brasileira. Pois é, várias pessoas mencionando o seriado Black Mirror, né, que há uns 10 anos foi produzido e apontava tendências de como a tecnologia seria utilizada. Algumas das coisas que o seriado pregou acontecem hoje, mas eu acho que tem muito mais a acontecer que vai nos ajudar. Para fechar, para arrematar, passar a régua, você, Mota. Duas coisinhas. Primeiro, muita gente não entende realmente por que tantas pessoas se dedicam à defesa. Não é defesa dos criminosos, é defesa do crime, defesa do direito a praticar um crime. Aí eu digo para vocês, tem 3 causas principais que eu identifiquei. Ingenuidade misturada com ignorância, realmente as pessoas não têm informação, caem nessa conversinha do bandido coitadinho que não teve oportunidade. A segunda razão é a ideologia. Tem gente que obedece à ideologia
e a ideologia diz que o bandido é um revolucionário que luta contra a desigualdade. Lembra dessa entrevista que eu acabei de ler aqui? O parágrafo inicial estava lá, desigualdade. A terceira razão, meus amigos, é interesse. Interesse em quê, Mota? Ora, crime dá muito dinheiro. A gente já falou aqui das cifras envolvidas nos crimes. Defender a prática de crimes ou o direito a praticar crimes também dá muito dinheiro. Vocês não acreditam em mim? Entrem nos sites dessas ONGs que fazem essas pesquisas e verificam quanto eles recebem de doações, inclusive do exterior. Por falar em ONG, saiu uma matéria também baseada num levantamento que uma dessas ONGs fez sobre homicídios de mulheres. Eu vou ler para vocês a manchete. Por favor, prestem bastante atenção. 3 em cada 10 mulheres atacadas por armas de fogo já tinham registro de alguma agressão. Vocês já viram arma de fogo atacar alguém? Vocês conseguem imaginar que escreveram um artigo e colocaram uma matéria para um artigo que fala sobre homicídios e na manchete não tem a palavra crime, não tem homicídio, substituíram por agressão e esqueceram a figura do criminoso. Quem comete os homicídios, de acordo com essa manchete, são as armas de fogo. E aí vocês entendem o que eu estou dizendo. Pois é, agradecer muito as mensagens que a gente recebe. Cândido Dembinski, deve ser polonês, pelo menos o sobrenome. Paulo Rogério de Ibiúna e Fernando Cita. O Fernando Cita escreveu: dizem que saiu uma matéria num jornal e não falam o nome. Bem, o Fernando Mota falou que trata-se de uma matéria que discutia sobre abolicionismo, palavra-chave. Eu mencionei um jornal de São Paulo. Google você acha, com certeza. Bom, a gente segue com outras notícias e informações.